recebendo nos estúdios a doutora Gerlânia Simplício, ela que é médica pneumologista, especialista em doenças respiratórias e professora da Universidade Federal da Paraíba. Ela veio conversar conosco sobre esses casos relacionados ao quadro de síndrome gripal que tem se espalhado pelo estado e preocupado, inclusive, a Secretaria de Saúde do estado e dos municípios também. Doutora Gerlânia, muito bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa Tribuna Livre da TV Arapuã. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. Agradeço o convite por poder estar participando nesse momento tão importante, divulgar as doenças respiratórias no nosso estado, e seu programa com boa audiência vai chegar em muitas casas. É impressionante como doença respiratória tem um alto índice de poder de transmissão. Eu, por exemplo, fui agora ao sertão da Paraíba, na minha cidade, e todo mundo está doente de gripe. A cidade, em sua maioria, as pessoas doentes de gripe. Fui na cidade vizinha, todo mundo também, aqui em João Pessoa também. Por quê? Quando está acontecendo em um local, acontece em toda uma região. Por que isso, hein, doutora? Então, as doenças respiratórias virais, como você falou bem, gripe, elas têm uma transmissão muito fácil. Os vírus, a gente viu na pandemia e agora a gente vê casos de síndromes gripais que não só pela Covid, mas pelo vírus da influenza, pelo adenovírus, pelo sincicial respiratório. Então, esses vírus eles são transmitidos com muita facilidade pela fala, pela tosse, pelo espirro, pelas gotículas. Então, as pessoas que têm os primeiros sintomas, estão tossindo, facilmente esse vírus ele se dissemina na comunidade, na população em geral. Como diferenciar o que é apenas um quadro gripal, de alguém que vai tomar ali um remédio, vai no PSF, consulta e está tudo ok, fica bom, de algo mais grave, que requer a atenção de um especialista, para ir o médico pneumologista? Então, os sintomas gripais, os sintomas das síndromes gripais, a gente não só está falando de Covid, mas as gripes, a influenza, adenovírus, sincicial respiratório, como eu falei, os sintomas são sintomas geralmente com coriza, com tosse seca, dor na garganta, febre, dores no corpo, dor de cabeça, e geralmente com 5 dias esses sintomas eles se encerram. Eles têm a tendência a se encerrarem, ou seja, melhorarem somente com medicamentos sintomáticos. A partir do 7º dia que esses sintomas se intensificam mais, aparece secreção amarelada, dor para respirar, falta de ar, a gente vem com a preocupação que de uma síndrome gripal se transformou numa consequência com infecção bacteriana, que são sintomas mais intensos, que precisa de uma avaliação, de um tratamento especializado. Existem duas doenças que gostam de andar de mãos dadas, que é a gripe e a tosse. Alguém tem a gripe, logo em seguida vem a tosse. A tosse é um sinal também de algo que preocupa. Por exemplo, eu passei com a tosse no período da pandemia, eu tive uma tosse que ela durou ali em torno de 40 dias. Isso não é normal, né? Então, Bruno, é muito interessante porque a tosse é um motivo de muitas procuras em consultórios de pneumologistas. Tosse crônica, principalmente aquela tosse que tem mais de 4 ou 8 semanas, essa preocupação das pessoas procurarem o serviço para investigar. Mas, geralmente, depois de uma infecção viral, que o que aconteceu com a Covid-19 levava a uma infecção pulmonar e essa infecção viral permanecia com os sintomas pós-Covid. Tosse, expectoração, às vezes falta de ar para respirar. Então, não só a Covid, mas as infecções virais, de uma forma geral, pode permanecer com essa tosse de 4 até 6 semanas. O nosso corpo precisa desenvolver uma defesa na nossa imunidade para evitar essas doenças, principalmente as respiratórias. O que é que o cidadão que está em casa agora deve fazer para evitar e estar com a sua imunidade boa, né? Isso é importante a gente falar essa questão da imunidade. A questão da alimentação, como você frisou anteriormente nos seus capítulos do seu programa, a questão de exercício, nos idosos, nos pacientes imunossuprimidos, nas gestantes e nos bebês. A importância da vacinação. Eu acho que tem que divulgar mais as vacinas, principalmente as vacinas contra a influenza, contra a gripe. A gente tem falado também na vacina contra a Covid-19 e a pneumonia. Existe vacina para a pneumonia. Agora, a vacina para a pneumonia são para determinadas classes de pessoas que geralmente têm imunidade comprometida ou que têm indicação médica para tomar a vacina contra o pneumococo. E essa questão não só de imunidade, a gente tem que falar também principalmente a hidratação, ter cuidado quando tem alguém na família com síndrome gripal, cuidado da propagação do vírus. Então, lavar sempre as mãos, higienizar,
se for espirrar, se for tossir, colocar a mão na boca e no nariz para que não haja a propagação do vírus, né? Então, a nossa imunidade está diretamente relacionada, impedindo as infecções, não só virais como bacterianas. A senhora que é pneumologista e os médicos com essa especialidade trabalharam muito, trabalham na questões relacionadas à pandemia que nós tivemos agora de Covid. De maneira geral, qual é a avaliação que a senhora faz do quadro? Graças a Deus, situação controlada? A gente tem observado as síndromes gripais nesse momento de março e abril e as pessoas têm perguntado, a Covid voltou, mas a gente tem visto que a pandemia está, realmente o número de casos de Covid estão diminuídos, mas apareceram outras infecções virais com sintomas bem semelhantes, porque a Covid nada mais promovia uma síndrome gripal. Então, existem outros vírus circulando, né, no nosso estado, no nosso país, que não só é o vírus da Covid. Então, a nossa avaliação é que a Covid, o número de casos, eles reduziram. E, à medida que a população foi se imunizando, se vacinando, os números de casos graves também deixaram de existir. Doutora, aproveitar uma última pergunta. Não é um caso diretamente ligado às síndromes gripais, mas é algo que a Sociedade Brasileira de Pneumologia tem se preocupado, e a questão do uso excessivo de cigarros eletrônicos por parte de jovens. E eu sempre que posso falo nessa tecla, porque eu vejo, bato nessa tecla, porque eu vejo com muita preocupação isso. A senhora, enquanto profissional da área, que lida diretamente com a parte clínica, como é que a senhora tem observado o aumento desse uso de cigarro? Bruno, esse assunto é excelente, você tocar esse assunto. O tabagismo, de uma forma geral, é que a gente tem observado o número de casos, principalmente de jovens, né? O uso de cigarro eletrônico, eles usam o cigarro muitas vezes por lazer. Alguns colocavam até que o cigarro eletrônico evitava o uso da nicotina, a gente sabe que isso não é verdade. O cigarro eletrônico também tem nicotina e também leva a vício. A principal preocupação nossa é justamente essa juventude, esses jovens, eles terem essa adesão. Muitas vezes começam com prazer, né, mas a gente sabe que vai levar a vício também, a viciar, assim como o cigarro tradicional, e doenças respiratórias. A gente tem casos descritos na literatura, na imprensa, de pessoas que tiveram pneumonias graves pelos cigarros eletrônicos. Doutora, muito obrigado pela entrevista conosco. Um grande abraço e boa sorte para a senhora. Eu que agradeço. Bom dia. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto 7h40.